Escreva o que lhe vier à cabeça, mas apenas em rascunho. Depois perceberá que o ímpeto lhe arrebatou a mão e o afastou do núcleo do tema. Elimine então as partes parentéticas e as divagações, colocando-as em nota ou em apêndice. A finalidade da tese é demonstrar uma hipótese que se elaborou inicialmente e não provar que se sabe tudo. Vocês viram nesta fala que o trabalho científico tem algumas normas, alguns cuidados, algumas recomendações que devem ser seguidas. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre essas questões de forma do trabalho científico. Vamos ver hoje na aula normas para a redação de trabalhos científicos. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre as normas é a sua função. Mais uma vez, assim como no projeto de pesquisa, também no trabalho final, também no relatório de pesquisa, enfim, na monografia, na tese, na dissertação, as normas têm o objetivo de facilitar a comunicação entre os pesquisadores e a comunicação com o público em geral, a que se destina o conhecimento produzido. Então, vamos ter o cuidado de lidar com as normas não como uma camisa de força, mas como um pacto entre pares para facilitar a comunicação das ideias. Este é o objetivo principal da produção de conhecimento, transmitir conhecimento para a organização, no nosso caso, para a organização da educação. Então, vamos tratar as normas desta forma. O trabalho científico, na modalidade de monografia, que é um estudo de um tema, tem algumas normas a ser seguidas na sua apresentação. Vamos ver, em primeiro lugar, a apresentação geral dos trabalhos. Eu trouxe uma monografia para apresentar para vocês algumas das suas partes dentro das normas de apresentação de monografia. Mas é preciso lembrar, antes de tudo, que cada instituição faz adaptação dessas normas. Então, é preciso buscar na sua instituição quais são as adaptações que esta instituição fez para a apresentação dos trabalhos. De uma maneira geral, as normas são muito parecidas. Vamos ver um exemplo delas. Na capa, como no projeto de pesquisa, nós temos que apresentar ao leitor algumas informações. A primeira informação no alto da capa é a instituição em que foi feito o trabalho. Neste caso, Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências. Logo a seguir, no meio da capa, o título do trabalho. Em seguida, o nome do autor do trabalho. Logo abaixo, bem abaixo da folha, o local e o ano em que foi terminado, encerrado o trabalho. A seguir, nós podemos ver a folha de rosto ou página de rosto. Esta página também traz algumas informações importantes que fazem parte das normas de apresentação dos trabalhos. Vamos repetir no alto a instituição em que foi feito o trabalho, o título, o nome do autor. Agora, inclui o nome do orientador do trabalho. Em seguida, há uma pequena explicação do objetivo do trabalho, não do objetivo acadêmico, mas do objetivo institucional do trabalho. Neste caso, o trabalho é exigência para a obtenção do título de licenciado em Ciências Biológicas, modalidade licenciatura. Logo a seguir, o local e o ano de encerramento do trabalho. A terceira parte obrigatória do trabalho, segundo as normas, é o sumário. No sumário, nós temos a apresentação de cada uma das partes do texto escrito. Introdução, metodologia, os capítulos, a conclusão e referências bibliográficas. Em seguida, nós vemos aqui a dedicatória, agradecimentos. Os agradecimentos, tanto os agradecimentos institucionais quanto os agradecimentos pessoais, familiares, cabe tudo nos agradecimentos. Bem, vamos pensar
nas outras partes do trabalho. Estas foram partes de apresentação introdutórias. Agora vamos para o trabalho propriamente dito. A monografia, em geral, os pesquisadores iniciantes, os alunos que estão elaborando monografia, têm muita insegurança sobre o tamanho, sobre o número de páginas. Não existe nenhuma norma que regulamente o número de páginas de uma monografia. Claro que isso vai depender do estilo do pesquisador, do estilo do aluno que está pesquisando. Algumas pessoas escrevem de forma mais sintética, outras pessoas são mais prolixas. Portanto, o estilo, o tamanho do trabalho depende do estilo do pesquisador. No entanto, eu acho interessante informar aos alunos, dar uma referência aos alunos. O mais comum num estudo monográfico é um estudo que varia de 30 a 50 páginas. No entanto, há possibilidades de trabalhos de monografia com menos páginas ou mais páginas do que essa monografia que eu acabei de citar. Eu orientei trabalhos, estudos monográficos com 20 páginas, bons estudos monográficos com 20 páginas, como também orientei bons estudos monográficos com 180, 200 páginas. Depende muito do que o pesquisador, do estilo do pesquisador, dos dados que ele coletou e até das ilustrações que ele queira ou não pôr no trabalho. As ilustrações são parte também importante no cuidado com o trabalho e que tem algumas normas para isso. É possível colocar ilustrações no corpo do trabalho ou no final do trabalho nos anexos. Eu posso ter tantos anexos quanto eu queira, mas obviamente eu preciso cuidar para que o trabalho não tenha muitos anexos. Bem, por outro lado, é preciso também cuidar para que as ilustrações tenham sentido no trabalho. Elas podem vir no corpo, eu recomendo sempre que quando vierem no corpo, o mais próximo possível da discussão empreendida, da análise, da apresentação dos dados. Vamos ver as normas para as outras partes do trabalho rapidamente e nos concentrar nas normas das referências. Antes de entrarmos no detalhamento das normas das referências, vamos falar um pouquinho sobre as normas para introdução, metodologia e capítulos e conclusões. As normas são muito simples. Cada uma dessas partes deve iniciar numa página nova, o que significa, se eu terminar uma parte no meio da página, quando vou iniciar a próxima parte, devo começar numa página nova. No alto da página o título, enfim, basta isso para as normas de referência. Obviamente que o conteúdo deve ser tratado com cuidado, segundo o processo de pesquisa, segundo a elaboração do relatório. Mas como normas, basta isso. Vamos então pensar mais detalhadamente nas referências, que na verdade abriga ou concentra o conjunto mais detalhado de normas para apresentação de trabalhos científicos. Vamos ver como se faz referências no próprio texto. Está aqui um exemplo, um recorte de um texto. Vejam que na quarta linha eu faço referência ao autor Antunes, ao ano de publicação 1988, ponto e vírgula, Oliveira, vírgula, 1972. Pela norma, esta referência, isso significa que essas ideias no início do século XX, economia capitalista, tal, são ideias do Antunes e Oliveira. Tanto um quanto o outro, entre parênteses, deve vir com letra maiúscula, último sobrenome, vírgula, ano de publicação, fecha parênteses. Esta é a chamada referência indireta. Também temos um exemplo de referência indireta logo abaixo, oitava linha. Segundo Oliveira, 1972, vejam que aqui Oliveira está fora do parênteses, portanto, em letra maiúscula apenas na inicial do nome. 1972, fecha o parênteses. Este é um exemplo de referência no texto. Vamos ver agora as citações. As citações também são conhecidas como citações diretas.
E as referências podem também ser conhecidas como citações indiretas. Vamos ver as citações com destaque no texto. As citações com destaque no texto também podem ser chamadas de citação direta. Vejam que nós temos um texto, problematizar as demandas sociais colocadas para o ensino, enfim. O texto vem fluindo. Aí eu quero fazer uma citação de um autor. Então, Buarque, 1994, afirma que... Aí eu vou colocar um trecho do texto do Buarque. Isso é que caracteriza uma citação direta, é uma cópia do texto do Buarque. A radical divisão separando o povo da elite brasileira, enfim, todo esse destaque é uma cópia do texto de Buarque, 1994, página 46. Vejam que quando eu faço uma citação direta, eu preciso colocar o número da página ao final. Buarque, letra maiúscula, porque dentro do parênteses é sempre letra maiúscula, vírgula, 1994, vírgula, página 46, fecha o parêntese, ponto. Então, esta citação direta está em letra menor do que o texto, em espaço menor e com destaque recuado, centralizado no texto, que é para que o leitor saiba que esta escrita radical, divisão separando o povo e a elite, não é do pesquisador, é do autor lido, Buarque. Entenderam como se faz a citação com destaque no texto? Trata-se de uma cópia de um trecho do autor lido e que deve ser transcrita literalmente no nosso texto, mas é preciso mostrar que este trecho não foi escrito por nós, mas pelo autor lido, portanto, esse destaque. Vamos para a próxima possibilidade de citação, as citações no corpo do texto. Vejam um exemplo. Este é o texto do próprio pesquisador, o autor do trabalho, né, da monografia ou da dissertação de mestrado. Para Descartes, o referencial metodológico de compreensão do universo, enfim, este texto é o texto do próprio pesquisador. Aí ele continua apresentando as ideias do Descartes. No entanto, quando chega o poder de julgar de forma correta e discernir sobre o verdadeiro e falso, fala do próprio Descartes. Então, eu preciso destacar no texto. Eu posso destacar em itálico, posso destacar em negrito ou posso destacar entre aspas. Colocar as aspas, o poder de julgar de forma correta e discernir sobre o verdadeiro e falso, fecha aspas, Descartes, vírgula, 1999, vírgula, página 31. A página 31 refere-se ao que está em destaque. Entenderam como se faz uma citação no texto com destaque? Bem, eu só posso fazer uma citação no texto, uma citação direta no texto, ou seja, trecho do autor lido, em uma única situação, desde que a citação não passe de 3 linhas. Para citações além de 3 linhas, é preciso dar o destaque recuado, daquela forma como nós vimos anteriormente. Até 3 linhas no texto, mais de 3 linhas com destaque. As referências bibliográficas vêm no final do trabalho e lá nós vamos encontrar a apresentação detalhada, completa de todos os autores e obras lidos. Vamos ver as orientações gerais para as normas de trabalho científico. As orientações gerais para a apresentação dos autores e obras nas referências bibliográficas são muito simples. Vocês podem também encontrar em alguns trabalhos as referências bibliográficas chamadas de bibliografia, mas o mais correto são referências bibliográficas ou, mais correto ainda, apenas referências. Bem, a apresentação dos autores e obras deve vir rigorosamente em ordem alfabética. A entrada na lista de autores deve ser sempre pelo último sobrenome do autor. O último sobrenome, em letra maiúscula, vírgula, inicial do primeiro nome, do segundo, de todos os outros nomes. Não é preciso nas referências bibliográficas colocar o nome completo dos autores. Apenas o último sobrenome, vírgula, inicial do nome e de todos os outros nomes que compõem o nome todo do autor. Há apenas uma exceção. Quando o autor prefere, por algum motivo,
que ele seja citado pelos 2 últimos sobrenomes, ele sempre coloca nas suas obras, nos seus artigos e livros, um hífen entre o penúltimo e o último sobrenome. É o caso, por exemplo, é o meu caso, por exemplo. As citações dos meus artigos e livros devem ser sempre Tozoni, hífen, Reis, vírgula, MFC, né? Ou Marília Freitas de Campos, Tozoni Reis. Bem, uma outra providência importante é escolher que tipo de destaque eu vou dar, porque cada caso vai exigir um destaque, ou para o título do livro, ou para o título do artigo, ou para o título do periódico. Cada caso nós vamos ver daqui a pouco. Mas é importante escolher que tipo de destaque, se é negrito, itálico ou sublinhado. Isso faz parte das referências bibliográficas. Por último, uma dica na construção das referências bibliográficas. Todos os livros e alguns periódicos, alguns artigos de periódico, trazem uma ficha catalográfica. Os livros trazem essa ficha na contracapa do livro em geral, ou no verso da folha de rosto. Nesta ficha catalográfica é possível encontrar as informações necessárias que vão compor o conjunto das referências na lista de referências bibliográficas. Vamos ver agora as principais normas das referências bibliográficas. A primeira delas é referências de livros. Como fazemos referências de livros? Vamos para um exemplo. Último sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, inicial do nome, ponto. Adeus ao trabalho em destaque, negrito, itálico ou sublinhado. Quando o livro tem mais de uma edição, logo depois do título, segunda edição, 2.ed. Local de publicação do livro, São Paulo, 2 pontos sempre. Editora, não é preciso colocar Editora Cortês, basta colocar o nome da editora, Cortês, vírgula, 1995, ano de publicação. Notem que entre São Paulo e Cortês, é São Paulo, 2 pontos Cortês. Eu quero dizer, este livro foi publicado em São Paulo pela editora Cortês no ano de 1995. Mas é importante, faz parte da regra, os 2 pontos, a vírgula e o ponto depois de 95. Assim como faz parte da regra, segunda edição, ponto antes de iniciar em São Paulo. Se o livro que eu li não tem mais de uma edição, em geral, quando é a primeira edição, não aparece na capa nem na ficha catalográfica o número da edição. É porque é a primeira. Eu não preciso pôr primeira edição. Eu termino o título, Adeus ao trabalho, ponto, no caso é um ponto de interrogação, São Paulo, 2 pontos, Cortês, vírgula, 1995. Publicações até 3 autores. Mencionar todos eles. Mais de 3 autores, indicar apenas o primeiro, seguido da expressão etial. Etial é uma expressão latina que significa e outros. Então, mais de 3 autores, eu indico apenas o primeiro e outros quando são muitos. Até 3 autores, sobrenome do primeiro autor, vírgula, inicial do nome, ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, iniciais do nome, vírgula, sobrenome do terceiro autor, iniciais do nome, ponto. Se usava colocar um símbolo de E entre o segundo e o terceiro autor. Não se usa mais, basta ponto e vírgula. Mas vocês vão encontrar nas publicações mais antigas este símbolo que significa ou significava E. Vejam um exemplo. Parra, hífen, filho, vírgula, D ponto, ponto e vírgula, Santos, vírgula, J.A. ponto. Vejam que aqui aparece aquele exemplo do autor que prefere que seja chamado ou feita a referência dos 2 sobrenomes. Obviamente, porque filho não expressa quem é o autor. Então, é Parra, hífen, filho. Aí temos metodologia científica, que é o nome do livro, em destaque, São Paulo, ponto, São Paulo, 2 pontos, Futura, vírgula, é a editora, 1998. Vejam, Parra Filho e Santos, até 3 autores, todos os autores. Menezes, vírgula, J.G.C. etial,
porque esse livro é publicado por esse autor e muitos outros. Este último caso, Menezes, este livro é publicado por vários autores, mais de 3 autores. Então, basta colocar o primeiro autor e a expressão etial em itálico. E depois o nome do livro em destaque, ponto, editora, local, 2 pontos, editora, vírgula, ano, ponto. Mais um caso, capítulos ou partes de livros do mesmo autor. Temos aqui a seguinte situação. Eu li, não o livro todo do professor Saviani, apenas um capítulo, é esse que eu quero citar na bibliografia. Então, eu vou citar apenas uma parte do livro. Saviani, vírgula, D. ponto, sobre a natureza e a especificidade da educação, é o título do capítulo. Ponto. Quer dizer, em, 2 pontos, pedagogia histórico-crítica, 2 pontos, primeiras aproximações. Pedagogia histórico-crítica, primeiras aproximações, é o título do livro. Pedagogia histórico-crítica, o título, primeiras aproximações, subtítulo. Isto é que vem em destaque, pedagogia histórico-crítica, apenas o título. Ponto, São Paulo, 2 pontos, autores associados, vírgula, 1999. Vocês compreenderam que o que eu estou citando aqui, o capítulo de um livro, porque eu trabalhei só sobre o capítulo e não sobre o livro inteiro. Mas o que vai em destaque na bibliografia é o título do livro. Capítulos ou partes de livros de autor diferente do autor do livro. Muitas vezes um livro é organizado por um autor, mas é escrito por vários autores. Este é o caso. Vamos ver o exemplo. Trabalhei sobre o texto do Vale. Então, na referência, Vale, vírgula, J.M. Educação Científica e Sociedade, que é o título do texto do Vale, quer dizer, em, 2 pontos, NARD, vírgula, R. entre parênteses, org. Eu estou dizendo, NARD, vírgula, R. é o organizador do livro. Título do livro, Questões Atuais do Ensino de Ciências, em destaque. Ponto, São Paulo, 2 pontos, Escrituras, vírgula, 1998. Artigos em periódico. Arroio, vírgula, M. o autor. O princípio educativo, 2 pontos, o trabalho ou a resistência ao trabalho, é o título completo do artigo. Teoria e Educação, ponto. É o título do periódico, da revista, enfim, do periódico. É o título do periódico que vem em destaque, negrito, itálico ou sublinhado. Número 1, periódicos são publicações periódicas. Este artigo foi publicado no número 1. Então, N.1,P.31, traço 45, quer dizer, página de 31 a 45. Esse artigo neste periódico vai da página 31 à página 45. Ponto, 1990, ponto. Outro caso, livros com subtítulos. Azenha, vírgula, M.G. autor, construtivismo, 2 pontos, de Piaget a Emília Ferreiro. Apenas construtivismo em destaque, negrito, itálico ou sublinhado. São Paulo, 2 pontos, Ática, vírgula, 1993. Mais um caso, livros sem data de publicação. Não é tão comum que a gente encontre livros sem data de publicação, mas as editoras portuguesas, até mais ou menos 1990, não colocavam data na publicação. Mais recentemente elas têm colocado, mas não todas. Então, nós podemos encontrar alguns livros sem data de publicação. Como fazer a referência? Bardin, vírgula, L. autor. Análise de conteúdo, título do livro, ponto. Lisboa, 2 pontos, edições 70, vírgula, S/D, sem data. Assim é que deve também aparecer no texto, Bardin, SD. Outro caso, livros de vários autores organizados por um ou mais autores, coletâneas. Brandão, vírgula, C.R. entre parênteses, org. Repensando a pesquisa participante, título do livro em destaque, negrito, itálico ou sublinhado.
ponto, São Paulo, 2 pontos, Brasiliense, vírgula, 1999. Mais um caso, livros de coleções. Piaget, vírgula, J. ponto. A epistemologia genética, em destaque. Ponto. Tradução de Natanael C. Caixeiro, vírgula, Zilda Bujanra Dyer, vírgula, Célia E.A. de Piedro, ponto, segunda edição, 2.ed, ponto, São Paulo, 2 pontos, Abril Cultural, vírgula, 1983, ponto, entre parênteses, Os Pensadores. Os Pensadores é o título da coleção. Mais um caso. Se o autor for uma instituição, muitas vezes nós temos um texto ou até um livro publicado por uma instituição e não no nome de um autor especificamente. Como fica nesse caso a citação? Universidade Federal do Paraná, no lugar do autor. O restante seguir as mesmas normas. Neste outro caso, monografias, trabalhos de conclusão de cursos, dissertações e teses. Como fica a citação? Vamos ver um exemplo. O exemplo, Diniz, R.E.S. As concepções dos professores e a proposta curricular para o ensino de ciências e programas de saúde. 2 pontos, possibilidades de inovação. Ponto, 1998, ponto, 298 folhas, se faz a referência, 298F, ponto. Tese, entre parênteses, doutorado em educação, ponto, Faculdade de Educação, vírgula, USP, vírgula, São Paulo, vírgula, 1998. Em destaque, o título da tese de doutorado, as concepções dos professores e a proposta curricular para o ensino de ciências e programas de saúde. Mais um caso, artigos e textos. Artigos e textos publicados em anais de congresso. Exemplo. Pires, M.F.C. e Tozoni Reis, J.R. Título do artigo, Globalização, Neoliberalismo e Universidade, 2 pontos, algumas considerações, Interface, 2 pontos, Comunicação, Saúde e Educação. Interface, 2 pontos, Comunicação, Saúde e Educação é o nome do periódico, é ele que vem em destaque no caso da publicação dos artigos. Então, Interface, 2 pontos, Comunicação, Saúde e Educação, negrito, itálico ou sublinhado. Ponto. Volume 3, vírgula, número 4, página de 29 a 39, vírgula, fevereiro de 1999. No caso de periódicos, é preciso colocar o mês de publicação, porque muitos periódicos são publicados mais de uma vez por ano, então não basta o ano, é preciso colocar o mês. Caso, artigos de jornal. No caso do artigo de jornal ter um autor, Diniz, M. Piora a poluição de ozônio em São Paulo. Título do artigo, ponto, Folha de São Paulo, São Paulo, 27 de abril de 2001, ponto, Folha Campinas, caderno C, página 6, P.6. No caso de não ter um autor, inicia-se com o título do artigo, O Futuro Sombrio da Internet, ponto, Folha de São Paulo, São Paulo, 5 de março de 2000, ponto, caderno mais, o ponto de exclamação faz parte do título do caderno e não da norma. Página, ponto, 4 a 9, ponto. Próximo caso, texto de autoria coletiva produzido em um evento científico. Reunião anual da ANPED, o D com letra minúscula, 28, 2005, Caxambu, MG, ponto, Carta de Caxambu. Documentos oficiais. Documentos oficiais. Exemplo. São Paulo, entre parênteses, Estado, significa Estado de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente, ponto, Educação Ambiental e Desenvolvimento, 2 pontos, documentos oficiais, ponto, São Paulo, 1994, ponto. Leis, decretos e portarias. Exemplo, Brasil, porque é uma lei nacional, então, Brasil, ponto, lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, ponto.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ponto, Diário Oficial da União, ponto, Brasília, vírgula, 20 de 12 de 1996, ponto. Próximo caso. Documentos veiculados por meio eletrônico. Romano, no caso de documentos com autor. Romano, vírgula, R. Ponto. A crise dos paradigmas e a emergência da reflexão ética hoje. Título do artigo. Educação e Sociedade, título do periódico, entre colchetes, online, quer dizer, publicação online, volume V.19.N.65. Volume 19, número 65, 28P, 28 páginas, 1998, ponto. Disponível em http://www.unicamp.br e esses dois símbolos de maior e menor fechando o endereço eletrônico. Acesso em 10 de janeiro de 2000. É importante colocar a data do acesso. Próximo, monografias, dissertações e teses disponíveis online. Campus, M.F.C. Educação Ambiental e Paradigmas de Interpretação da Realidade. Tendências reveladas. O título da tese. Ponto, entre colchetes, online, ponto, quer dizer, está disponível online. Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, ponto, agosto 2000, ponto, disponível em http://www.unicamp.br, com o sinal de maior e menor, fechando o endereço eletrônico. Acesso em 20 de 10 de 2003, ponto. Mais um caso. Publicações em disquete CD-ROM. Tozoni Reis, M.F.C. Tozoni Reis, J.R. Título do artigo: Conhecer, Transformar e Educar. Fundamentos psicossociais para a pesquisação participativa em educação ambiental. Ponto. Reunião anual da ANPED, D minúsculo, 27, 2004, Caxambu, MG, ponto, anais, em destaque, anais, negrito, itálico ou sublinhado, Caxambu, ANPED, D minúsculo, 2004, ponto, CD-ROM. CD-ROM quer dizer que o artigo foi publicado em CD-ROM. Sugiro que vocês procurem no livro Monografia Passo a Passo, da Maria Cristina Traude e Reinaldo Dias, publicado pela editora Vozes, mais orientações sobre referências bibliográficas. Na aula de hoje, estudamos as normas para a redação de trabalhos científicos. Nós vimos algumas das principais normas para referências bibliográficas e algumas das principais normas para o conjunto do trabalho. As normas não se esgotam nessas apresentadas, a cada trabalho é preciso buscar o seu caso particular nas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bons estudos! Tutor, esta aula sobre normas para publicação de trabalhos científicos, em especial normas para as referências, são muitas informações, portanto, é muito difícil que os alunos se apropriem de todas essas informações na aula. Mas é possível fazer um exercício que vai contribuir para isso. Eu sugiro que o tutor peça que cada aluno faça uma lista de referências bibliográficas a partir de artigos, livros e periódicos que ele ou já leu ou mesmo que não leu, mas que tenha acesso às informações, a título de exercício, e entregue ao tutor para correção detalhada de cada norma, que depois vai ser devolvida ao aluno para que ele perceba seus principais erros.